Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o lateral esquerdo Matheus Bidu, que tem jogado bem no Cruzeiro e chamou a atenção de 3 grandes clubes de São Paulo. Bora te atualizar ainda sobre o Corinthians com 2 péssimos negócios que custam mais de R$1 milhão por mês. Bora falar também sobre o São Paulo. Por que a terceira camisa do São Paulo, que tinha tudo para virar um sucesso, se tornou um enorme problema? Bora falar também sobre Davi Terans, João Gomes, Pedro Rocha, as últimas do Bahia e do Vasco em relação a SAFs e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que não vai te abandonar mesmo numa semana de poucos jogos. Na Série B tem várias cotações bem legais, começando por hoje, terça-feira, Grêmio e Sport. A vitória do Grêmio paga R$ 1,74. Já para Guarani e Novo Horizontino, a vitória do Guarani pagando R$ 2,36. Na quarta-feira tem Cruzeiro e Vasco da Gama, jogaço na segunda divisão, e a vitória do Cruzeiro paga R$ 1,70. Para aproveitar essas e outras cotações, tem jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira, é bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Bet7k e começa a apostar. Vale a lembrança de que na Bet7k, se você indica um amigo, você ganha R$20 em bônus como aposta, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é importante e envolve o Vasco. O clube tem negociações avançadas com a Pixbet para a renovação do seu contrato de patrocínio Master. O atual vínculo, que termina em dezembro, rende R$9 milhões e a ideia é que ele passe a valer R$18 milhões em 2023, levando em consideração que o Vasco volte à primeira divisão. Hoje a camisa do Vasco, com todos os patrocínios, rende cerca de R$35 milhões em informações divulgadas pelo Lucas Pedrosa. Bora contar também que Cadu Santoro, representante do Grupo City na América do Sul, esteve nessa segunda-feira no CT do Bahia, o CT Evaristo de Macedo. Conversou com os dirigentes, bateu papo com os jogadores e esse é mais um passo entre Bahia e Grupo City, que deve se anunciar nos próximos dias um acordo entre as partes e submeter a venda da SAF para o Grupo City, primeiro ao Conselho Deliberativo e depois aos sócios. Bora falar ainda sobre o sorteio dos mandos das finais da Copa do Brasil, marcados para as 11 da manhã dessa terça-feira na sede da CBF. A gente vai conhecer daqui a pouco se Corinthians e Flamengo, onde serão disputadas as finais, né? Que vão acontecer no Maracanã e na Neoquímica, isso todo mundo sabe. A dúvida é se o último jogo, o jogo decisivo, vai ser no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você prefere o quê? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Para arrematar o giro de notícias, contar que Júlio Casares, presidente do São Paulo, viajou nessa terça-feira ao lado do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, para a sede da Conmebol. Vai haver uma discussão, um debate a respeito da venda de ingressos para a final da Sul-Americana, jogo marcado para 1º de outubro. Você já deve ter lido que o Independente Del Valle, adversário do São Paulo, está abrindo mão dos ingressos. Só pediu uma carga de 1.500. São Paulo vai tentar, com a ajuda da federação, ficar com o máximo de ingressos possíveis para disponibilizar para os seus torcedores. Bora para as notícias propriamente ditas, começando pelo Campeonato Paulista. O presidente da federação, de quem falei agora há pouco, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou em uma entrevista ao Ulisses Costa e ao João Paulo Capelanes que não está descartada a possibilidade de mudança no regulamento do Campeonato Paulista para 2023. Você sabe que nos últimos anos o Paulistão passou a ter 4 grupos, cada grupo com 4 times, os 2 primeiros passavam para a próxima fase. Os clubes estão estudando e vão debater num encontro, num futuro breve, em 1º de novembro, a possibilidade de uma alteração. O campeonato teria turno único e os 8 primeiros classificados iriam para a fase de mata-mata a partir das quartas de final. Bora falar sobre Pedro Rocha. Vários torcedores do Grêmio, durante a live dessa segunda-feira, no canal do Nicola, perguntaram se o Pedro Rocha pode pintar no Grêmio. Conversei com o Hamilton Bernard pouco depois da live e o Hamilton contou que antes de fechar com o Fortaleza, conversou sobre o Pedro Rocha com os dirigentes do Grêmio. Na oportunidade, os dirigentes do Tricolor descartaram a contratação do atleta, que fechou vínculo com o Fortaleza até dezembro de 2023. Ainda perguntei ao Hamilton Bernard, que é o empresário do Pedro Rocha, se não haveria a possibilidade de uma quebra no contrato no Fortaleza para que ele pudesse se mudar para o Grêmio. Afinal de contas, o Pedro Rocha surge nacionalmente no Grêmio e vive seus melhores momentos no futebol brasileiro sob o comando do Renato Gaúcho, que acaba de voltar ao clube. O Hamilton disse que enquanto o Grêmio estiver muito focado em eleições, o Romildo Bolzan vai deixar a presidência nesse tipo de tema
dificilmente será debatido. Então a resposta sobre Pedro Rocha para 2023 no momento é não, quem sabe para um futuro não tão distante. Bora falar agora sobre João Gomes. Tempos atrás contei para vocês informação até que o Júlio Miguel Neto havia publicado de que o Real Madrid tinha intenção de contratar o João Gomes. E há mais um jornalista informando nesse sentido. No caso, o Martin Lieberman, que é argentino, é periodista, como se chamam os jornalistas na Argentina, 810 mil seguidores no Twitter. O Lieberman respondeu a uma tweetada do Fabrício Romano, esse um dos maiores jornalistas quando o assunto é mercado de transferências. O Fabrício estava repercutindo uma entrevista que o João Gomes deu, falando sobre o seu interesse em jogar no Liverpool num futuro não tão distante. E o Lieberman responde a essa postagem com o seguinte texto, abre aspas: "Tenho a informação de que o João Gomes está muito perto do Real Madrid. A Casa Branca pagaria 30 milhões de euros por ele." Por 30 milhões de euros estamos falando de 156 milhões de reais. Ótima notícia pro torcedor rubro-negro. João Gomes é extremamente importante, mas um negócio de 156 milhões por um volante certamente é algo bastante interessante. João, que acaba de renovar seu contrato com o Flamengo, tinha vínculo distante, mas com salário baixo ele ganhava 50 mil reais por mês. Houve um reajuste, o João passa a ganhar 250 mil mensais, a multa rescisória também foi ampliada e caso exista a negociação, certamente o Fla vai se dar super bem. Só com um detalhe importante, não é muito comum que clubes europeus façam investimentos desse tamanho na janela de inverno, entre dezembro e janeiro. Geralmente esses investimentos mais altos ficam restritos à janela de transferências da metade do ano, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar sobre Davi Terans, outro que foi tema de várias perguntas na live dessa segunda-feira. O Terans, aquele meio uruguaio de 28 anos de idade que já havia passado pelo Atlético Mineiro sem sucesso, tem jogado muita bola com a camisa do Atlético Paranaense, embora façamos a ressalva de que perdeu um pouquinho de espaço com o Felipão. Ainda assim, na condição de reserva, marcou gols nos 3 últimos jogos do Atlético Paranaense. Também foi super importante naquele confronto contra o Estudiantes, que colocou o Atlético Paranaense nas semifinais. Depois o Atlético ainda eliminou o Palmeiras e hoje é finalista da Libertadores da América. Pois bem, Terans foi especulado nos últimos dias em 2 clubes, no Flamengo e no Cruzeiro. Quero contar para vocês que antes de gravar esse vídeo conversei com um dirigente do Furacão e ele assegurou que o Terans não sai por menos de 5 milhões de euros ou mais ou menos 26 milhões de reais. A curiosidade é que o Atlético havia comprado o Terans do Atlético Mineiro por só 7 milhões e meio de reais. Então o Furacão entende que ele já se valorizou pra caramba e hoje para haver negócio precisaria haver essa demanda. O Cruzeiro não fez desde a chegada do Ronaldo nenhum investimento próximo a 26 milhões de reais, todas as contratações bem mais baratas. Será que haveria uma troca, uma mudança no perfil a partir de agora com o Cruzeiro confirmado para a Série A do Campeonato Brasileiro? Não acredito. Sobre Terans no Flamengo, o Atlético Paranaense tem convicção de que não há nenhum negócio. Isso não passou de um boato que surgiu a partir do momento em que o Terans admitiu que conversa frequentemente com o Arrascaeta. Eles são amigos por conta da seleção uruguaia, por serem uruguaios, e não passou de um grande papo entre 2 amigos. O Flamengo não tem a intenção de contratar o Davi Terans, que deve permanecer no Furacão. Acho um jogador extremamente interessante, caberia em vários clubes do futebol brasileiro. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que prepara a saída de um veterano, Rômulo, 35 anos de idade, passagem pelo Cruzeiro lá atrás, retornou recentemente, chegou a ser titular, mas nas últimas partidas sob o comando do Paulo Pesolano acabou perdendo espaço. Tanto que na atual temporada soma só 25 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Nas últimas 5 partidas só saiu do banco uma única vez, 65 minutos em campo contra o Brusque. O contrato do Rômulo com o Cruzeiro terminaria em dezembro de 2023, mas as partes se acertaram e o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, acaba de publicar uma atualização nesse contrato. O novo vínculo se encerra em dezembro desse ano. O Cruzeiro já deve ter preparado o terreno para que o Rômulo deixe o clube na virada da temporada. Não faz parte dos planos do Cruzeiro versão 2023, assim como vai acontecer com Wagner Leonardo, zagueiro que será devolvido ao Santos. Sobre o Bidu, eu vou falar daqui a pouquinho, o Bidu que interessa a vários clubes do futebol nacional. Bora mudar de assunto e falar sobre 2 péssimos negócios feitos pelo Corinthians na atual temporada. Robson Bambu, zagueiro, Júnior Moraes, atacante. Juntos eles custam cerca de 1 milhão de reais por mês e tem produtividade pequena e são bem pouco aproveitados. Quero começar falando sobre o Robson Bambu, que vai causar um prejuízo um pouco menor. Ele custa ao Corinthians 450 mil reais mensais.
Está emprestado pelo Nice da França até dezembro, ou seja, em mais alguns meses deixará o clube. O Corinthians até tentou devolvê-lo ao Nice na metade da temporada, o time francês não aceitou. Desde que foi contratado, o Bambu esteve em 12 partidas com a camisa do Corinthians, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Além de ser pouco aproveitado, ainda causou vários problemas extracampo, com direito à confusão com mulher, balada e muito mais. Júnior Moraes. Esse é um prejuízo maior, algo na casa dos R$550 mil por mês, contrato até dezembro de 2023. Ele chegou com 35 anos de idade, depois de um longo processo de recuperação física, feito em boa parte no próprio Corinthians. O grande problema do Júnior Moraes é que ele nem tem conseguido se colocar à disposição do Vitor Pereira. Desde que ele foi contratado, só esteve à disposição do VP em 50% dos jogos. E nesses 50% também tem convivido com a reserva com enorme frequência. Na atual temporada são 17 jogos, um único gol, bem pouco para um centroavante. E dos 17 jogos, 7 na condição de titular, 10 na condição de reserva. O Corinthians vai conseguir abrir mão do Júnior Moraes para a próxima temporada? Acho difícil, especialmente por conta da idade, aos 35 anos, e o alto salário, esse custo de R$550 mil por mês. Até por isso, na hora de contratar, isso vale para qualquer clube, é preciso pensar bastante se assina um contrato longo e passa a ter um enorme prejuízo com atletas como ele. Bora mudar de assunto e falar sobre Matheus Bidu, lateral esquerdo que pertence ao Guarani, tem 23 anos de idade e está emprestado ao Cruzeiro até o fim da atual temporada. 35 jogos, 2 gols e 3 assistências com a camisa da Raposa. Não deve permanecer no Cruzeiro, isso porque o Ronaldo Fenômeno já procurou seus representantes para tentar barganhar. Ele não quer pagar 1,2 milhão de euros, equivalente à compra de 60% dos direitos econômicos. E quem acompanha bem de perto essa história são clubes paulistas. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do Bidu e escutei que 3 clubes grandes de São Paulo têm a intenção de contratar o Bidu: Palmeiras, Corinthians e Santos. O único que ainda não buscou informações sobre o atleta é o São Paulo, e a curiosidade é que durante a live dessa segunda, vários de vocês questionaram exatamente sobre São Paulo e Bidu. Não tem absolutamente nada. Já Corinthians, Palmeiras e Santos monitoram a situação, estão acompanhando bem de perto, sabem que o Cruzeiro tem até 30 de novembro a prioridade na compra em cima desses valores. O pessoal do Guarani e os representantes do atleta não têm a intenção de diminuir essa pedida de 1.200.000 euros, até por conta da toda a concorrência. Como existem vários clubes interessados, não deve ser tão difícil alcançar pouco mais de 6 milhões de reais por 60% dos direitos de um lateral que tem muita qualidade ofensiva e tem evoluído defensivamente. Não sei se chegaria para ser titular no Palmeiras, no Corinthians ou no Santos, mas disputaria a posição, e o fato de ter 23 anos de idade o torna extremamente interessante. Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, já afirmou que só vai contratá-lo se houver um abatimento, um desconto nesse valor de 1,2 milhão de euros. Para fechar o vídeo, quero te explicar o que acontece com a terceira camisa do São Paulo, aquela em homenagem ao Mundial de 92, que remete à camisa usada pelo Tele Santana no banco de reservas. No primeiro final de semana de vendas dela, as 3.000 camisas à disposição do mercado evaporaram. Foram vendidas extremamente rápido, ao custo de R$299, ou seja, R$1 milhão em poucas horas. São Paulo imaginava que coisa de 10 dias depois já teria uma segunda remessa de camisas à disposição do mercado. Isso aconteceu na metade do mês de agosto. Já estamos no dia 20 do mês de setembro e até agora não houve nenhuma reposição por parte da Adidas em quaisquer das lojas físicas do São Paulo. Se você for à loja do São Paulo no Morumbi, não vai encontrar a terceira camisa. Se você entrar no site oficial do Tricolor, na parte de compras, o único modelo que você vai encontrar dessa terceira camisa é um modelo feminino ao preço de R$299. E o São Paulo está revoltado com a demora da Adidas na reposição das camisas. E a revolta se dá por vários motivos. O primeiro deles, por não atender o torcedor do São Paulo, que estava super empolgado para comprar essa terceira camisa e acabou se desmotivando pela falta do material. O segundo ponto é financeiro. Se essa camisa não chega ao mercado, ela não é vendida e o São Paulo deixa de ganhar dinheiro, até porque o Tricolor tem direito a um royalties em cima de cada modelo vendido. Para completar, vale a lembrança de que esse problema na reposição de peças é algo que acontece há bastante tempo e que incomoda demais a todos os dirigentes. Na temporada passada, o Tricolor estima ter vendido 500.000 peças de camisas a torcedores do São Paulo. Isso não aconteceu mais por causa da demora na reposição da Adidas
Só para lembrar que Adidas e São Paulo debatem, discutem há bastante tempo a possibilidade da rescisão do contrato. O tricolor, se dependesse apenas dele, já teria rompido esse vínculo, só não o fez porque existe uma multa rescisória alta para um contrato que termina em dezembro de 2023. O que eu posso assegurar para você é que não existe nenhuma possibilidade de São Paulo e Adidas renovarem para 2024. O tricolor, a partir de janeiro do próximo ano, já começa a prospectar e buscar futuros parceiros, não quer saber da Adidas nem pintada de ouro. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra, abraço, tchau!